Olá! No último dia de votações do primeiro semestre de 2018, os senadores aprovaram medidas provisórias que trancavam a pauta do plenário. Uma das medidas provisórias altera a Política Nacional de Irrigação. O texto impede que o agricultor perca a propriedade da área destinada a ele em projetos públicos de irrigação, no caso de desrespeito às obrigações previstas em lei. O senador Fernando Bezerra alertou para um trecho incluído no texto da MP estranho à matéria e fez um destaque. Foi incluído no projeto de lei de conversão o deslocamento da Política Nacional de Irrigação, que sai da competência do Ministério da Integração para o Ministério da Agricultura, deslocando a Codevasf do âmbito do Ministério da Integração para o Ministério da Agricultura. Com as galerias lotadas, o plenário também aprovou a MP que aumenta o piso salarial de agentes de saúde. Direito à educação, assegurando cursos de aperfeiçoamento a cada 2 anos. Direito ao transporte, a questão da locomoção. Esta carreira está sem nenhum reajuste há 6 anos. A partir de 2019, 1º de janeiro, um valor de R$ 1.250. A partir de 2020, 1º de janeiro, de R$ 1.400 e de R$ 1.550 a partir de 1º de janeiro de 2021. Os senadores também aprovaram a política de preços mínimos para fretes rodoviários. E outras 2 MPs encaminhadas à sanção presidencial tratam da intervenção federal no Rio de Janeiro, com a criação dos cargos de interventor e em comissão para o gabinete de operações. Além disso, a liberação de R$ 1.2 bilhões para a presidência da República. Metade desse valor deve ser destinado às ações no estado fluminense. Sabe quanto foi gasto até agora? Depois de mais de 3 meses daquela discussão e da edição da medida provisória, desses R$ 1.200 bilhões, os senhores sabem quanto foi gasto? R$ 30 mil. É uma desmoralização. Com a pauta liberada pela votação das medidas provisórias, o Senado aprovou a Política Nacional para Doenças Raras no Sistema Único de Saúde. O projeto de lei cria uma rede integrada de cuidados ao paciente com doença rara e determina que ela seja implantada em até 3 anos nas esferas nacional, estadual e municipal, descrevendo as competências de cada um dos entes federativos. A política para doenças raras estabelece o fornecimento dos chamados medicamentos órfãos. Esse tipo de medicamento terá prioridade na análise para concessão de registro sanitário. Vocês sabem por que os medicamentos recebem o nome de medicamentos órfãos? É porque não tem interesse mercadológico, não tem volume de produção, a pesquisa é caríssima e são poucas as pessoas que conseguem arcar com tudo isso. E eu chamo a atenção que tem um outro problema que está ligado a esse governo, aos cortes de recursos. O senador Cássio conhece bem essa luta. Houve um corte de 3 bilhões no orçamento da saúde. A política será implementada tanto na atenção básica à saúde quanto na atenção especializada e prevê o suporte às famílias dos pacientes. A família, senhor presidente, quando recebe uma criança ou tem uma criança com doença rara, ele não sabe a quem recorrer, ele não tem uma referência, ele não tem sequer uma orientação de como deve tratá-la. De acordo com a proposta, os estados terão que disponibilizar pelo menos um centro de referência que deverá aproveitar a estrutura já existente em universidades e hospitais universitários. O Senado da República dará um passo importantíssimo na assistência aos portadores de doenças raras do Brasil. O projeto teve alterações no plenário do Senado e, por isso, volta para a Câmara dos Deputados. O parecer do senador Dalírio Beber ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2019 foi aprovado na madrugada desta quinta-feira. No final da sessão, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, falou sobre a aprovação dentro do prazo constitucional da LDO.
Aprovamos no dia de hoje, constitucionalmente, vamos sair de recesso aprovando a LDO. Então, minha primeira palavra é do agradecimento. A segunda é de dizer que o regime democrático é isso. O plenário tomou a decisão, nós temos hoje ainda, a lei não foi modificada em relação ao chamado teto de gastos. E há uma decisão já tomada de que dentro desse teto de gastos, você pode fazer o remanejamento, pode optar por algo por A ou pode optar por B, desde que mantido o teto de gasto. O novo presidente que vier, acredito eu que ele não vai querer modificar essa questão do teto de gasto, a não ser com um gatilho de que o país tenha a condição, e acho que foi esse talvez o único erro nesse projeto do teto, que o país tenha tendo condição, possa fazer alterações para a saúde, para a educação, para saneamento básico e até para aumento de servidores. Então, eu acho que não houve aqui vencedores nem derrotados. O que nós fizemos hoje aqui é o que a democracia nos permite, que é colocar matérias em votação, e eu faço isso com muita isenção, para que o plenário decida sim ou decida não. E o presidente Eunício Oliveira ficou satisfeito com o desempenho do Senado no primeiro semestre. Ele disse que em agosto e em setembro haverá esforços concentrados para permitir votações, mesmo no período eleitoral. Tudo que mandaram aqui de segurança pública ou de iniciativa da Casa, nós aprovamos para melhorar a questão da segurança pública. Tudo que fazia efeito no crescimento e na geração de emprego e de renda e de crescimento da economia, nós fizemos aqui. Agora, algumas medidas que foram encaminhadas pelo governo no sistema bicameral chegaram aqui na Casa ontem à tarde. E não havia mais tempo de fazer debate nas comissões. Essas matérias foram lidas requerimento de urgência e na primeira semana de agosto, ou no comecinho de agosto, nós vamos votar, discutir, debater e votar essas matérias. Então é esse o calendário que nós queremos fazer, um calendário no mês de agosto, pelo menos no começo de agosto e mais para o final de agosto, vamos fazer esforço concentrado. A promoção de autonomia de comunidades indígenas com iniciativas que visem a geração de renda e aumento do bem-estar. Tema da audiência pública de hoje na Comissão de Direitos Humanos. A Constituição de 1988 reconheceu a autonomia e os direitos dos povos indígenas às suas terras. Mas esse processo ainda está em curso em todo o Brasil. Nessa audiência, indígenas e parceiros apresentaram ideias e reivindicações. As nossas crianças estudam quase 30 quilômetros da nossa aldeia, correndo risco, sem ser cuidado pelas mães. Gostaríamos de ter uma escola na nossa aldeia. Eu tenho vontade de chorar por ver as minhas crianças, a minha comunidade perecer, não depender somente da cesta básica para que possamos desenvolver o nosso trabalho ali, mostrar o nosso trabalho ali dentro. Se perguntar hoje para uma comunidade Kaiowá, Guarani do Mato Grosso do Sul, eles querem produzir os próprios alimentos. Eles não querem ficar dependendo, como estão dependendo há mais de 10 anos, de cesta básica. Da liderança Curá Canamari, do Amazonas, da terra indígena Vale do Javari, uma terra indígena já demarcada. Estamos lutando para viver com nossa cultura, falar nossa língua, comer o peixe pescado na hora, sentir o cheiro da floresta. Isso é o bem viver. Não é bem viver estar à beira da estrada, passar fome sem a nossa terra, que é a nossa mãe. Para esse debatedor, a FUNAI não está conseguindo levar adiante o que a Constituição determina. Tem sido enfraquecida do ponto de vista financeiro, orçamentário, político, e várias das suas atribuições foram sendo retiradas. Então, hoje a FUNAI chegou ao ponto de que até mesmo a sua única atribuição hoje, que é de iniciar o processo de demarcação de terra indígena e também implementar a política indigenista brasileira, até isso está sendo retirado dela. Esse produtor rural do Mato Grosso do Sul acredita numa parceria com os índios para desenvolver uma agricultura sustentável, em que a comunidade tenha poder de decisão.
Uma das culturas seria a da erva mate. Ele cobra o poder público. A responsabilidade individual pelos atos de violência praticados contra indígenas, né, em situações de retomada e tal, é de responsabilidade daqueles indivíduos que promovem isso. Mas a responsabilidade da distensão como um todo, uma distensão que tem sido criada e potencializada ao longo de décadas, é do Estado brasileiro. O que seria ainda a não autonomia? Projetos e propostas para as comunidades, sem consultá-las e sem respeitar sua cosmovisão. Como se índio fosse tudo igual, e não é. Mas já há muitas coisas boas acontecendo em comunidades indígenas Brasil afora. A primeira que eu coloco aqui é a aldeia Teicuê de Carapó, que há quase 15 anos tem projetos muito interessantes com apoio da UCDB, que é a Universidade Comunitária, desenvolvimento ambiental, recuperação de microbacia, na educação, produção familiar baseada, né, tendo como base um banco de sementes, além de represas para a piscicultura. Morreu nessa quarta-feira o ex-senador por Rondônia, Moreira Mendes. Aos 71 anos, ele estava internado desde o começo da semana para tratar de um câncer agressivo no abdômen. Rubens Moreira Mendes Filho era paulista, mas mudou-se para o então território federal de Rondônia no começo da década de 1970. Advogado e empresário, entrou para a política e representou o Estado no Senado Federal entre 1999 e 2003. Ele também foi deputado federal e secretário da administração do governo do Estado. No Congresso, Moreira Mendes presidiu a Frente Parlamentar da Agropecuária e se destacou na defesa dos interesses do setor agrícola. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Continue com a gente. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.